Boa noite, professora. Aqui é a Maria Eduarda e eu vou fazer aqui o nosso gráfico a partir dos dados de X e de R que a gente conseguir a partir da nossa base de dados aqui das amostras. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é o cálculo da média das nossas amostras. Aqui a gente tem nossa média, podemos arrastá-la para as demais células que estão abaixo. E, do mesmo modo, a gente pode calcular a amplitude, que seria o valor máximo dessas amostras, subtraindo o valor mínimo da mesma sequência de amostras. Com isso, mais uma vez, a gente pode arrastar esses valores para as células posteriores e, dando a seguida, a gente pode calcular a média global, né, que seria a nossa média desses valores aqui. Fazendo isso, a gente já pode arrastar aqui ao lado essa fórmula para que seja feita a mesma coisa na amplitude. Assim, já temos esses valores prontos para serem utilizados no cálculo dos dados que a gente necessita de x e de r, seguindo as fórmulas que foram passadas no vídeo, senhora. Então, o LSC a gente pode calcular a partir da fixação aqui, a gente clica aqui e fixa a nossa média somada ao A2, perdão, somada ao A2. No caso, como eu tenho 5 diferentes intervalos das nossas amostras, então o valor correspondente de acordo com a tabela seria 0,577, multiplicando a média da amplitude, das nossas amplitudes, também fixada pelo F. Seguindo isso, a gente pode arrastar para as células abaixo. Dando sequência, o LM seria apenas a fixação da nossa média global. Então, fixando ele aqui e arrastando aqui para as células posteriores, calculando ali que agora podemos seguir com a nossa média fixada, subtraindo o valor de AR, 0,557, multiplicando eu peguei a célula errada aqui. Seria 9, a certa. E aqui a gente já pode fixar a média das nossas amplitudes. Então, aqui nos resultou esse valor, a gente pode arrastar para as células posteriores. Seguindo agora, podemos calcular os valores de R. Então, começando pelo LSC novamente, a gente tem que agora, este será a média das nossas amplitudes, fixada novamente, pelo valor de D4. O valor de D4 correspondente, de acordo com a tabela para os 5 intervalos que eu tenho aqui, seria de 2,112. Então, já pode arrastar esse valor para as próximas células e já resultou um valor certinho. Agora, a gente tem aqui que o LM
vai ser a nossa média das amplitudes. Então, a gente fixa ele e pode também chegar aqui e o nosso líquido seria a média das nossas amplitudes, cada também, vezes o D3, que no caso é zero de acordo com a tabela passada. Então, também posso arrastar para os próximos valores, resultando aqui em zero. Então, agora a gente pode montar o nosso gráfico para os dados de x. A gente pode selecionar aqui essas três colunas. E apertando Ctrl, a gente pode selecionar a média também. Indo em inserir, a gente pode chegar aqui nos gráficos e clicar nesse D2 aqui, que vai nos dar o gráfico igual ao reproduzido no vídeo que a senhora postou no Moodle. Dando sequência agora já editando o nosso gráfico. Então, aqui, para ele ficar um pouco mais visível, um pouco mais dinâmico, a gente pode colocar o nosso valor máximo como 500 e o nosso valor mínimo como 1.100. Então, aqui, por tentativa, eu fui tentando redefinir aqui para ficar num valor que chegasse mais ou menos uma prova dinâmica do que a gente pudesse ver melhor as variações aqui das médias dos nossos gráficos com os valores bonitinho a partir do LSC, do LM, do clique. Para que ficasse um pouco mais fácil, a gente também pode colocar aqui o título do gráfico. Bom. E podemos dar sequência para montar o nosso gráfico baseado nos dados de R. Então, mais uma vez, vamos selecionar as informações desejadas, dessa vez focando com a tabela de R e a amplitude. Mais uma vez, inserindo aqui o gráfico, levando ele aqui um pouco mais abaixo. E, mais uma vez, a gente consegue ver a variação dos nossos dados que a gente obteve através do processo de amostragem. Então, mais uma vez, a gente consegue ter essa visão a partir da montagem desse outro gráfico com esses dados. Então, como conclusão, a gente tem que, a partir dos dados que são evidentes nos gráficos para a gente, a partir das médias do LSC, do LM, do LIC, a gente consegue ter uma análise um pouco mais focada e aprofundada nas melhorias que são necessárias durante o processo de variação da viscosidade do leite condensado. Então, a partir disso, a gente já consegue levar o nosso projeto com maior clareza dos dados. Muito obrigada, professora. Boa noite.